Então vamos lá, gente, vamos começar a aula. E hoje nós vamos estudar, como já falei, patologias relacionadas ao aparelho circulatório. E aí envolve as veias e as artérias e os seus comprometimentos, né? E aí onde causa as patologias que eu vou falar hoje. Então vamos lá, gente. Vamos ver aí, a doença do aparelho circulatório. Vamos começar com uma patologia chamada asterosclerose. O que é a asterosclerose? Se vocês já olharem aí na imagem, vocês já vão perceber que é uma patologia relacionada a artérias e veias. E aí você está vendo ali já a obstrução dessa artéria ou veia por algum fator, seja ele externo ou interno. Então vamos entender um pouquinho do que é a asterosclerose. É um termo genérico que descreve condições diversas de espessamento e de perda de elasticidade das paredes arteriais. Ou seja, o espessamento é quando essa parede ela fica fechada, comprimida, e a perda da elasticidade dessa artéria aí também acaba sendo comprometida. Caracterizada por lesões da camada íntima. Gente, eu vou explicar aqui do que é a patologia, o conceito dessa patologia, e logo à frente eu vou explicar sobre a anatomia de uma artéria de uma veia para vocês entenderem com mais ênfase, com mais clareza, esse texto aqui que fala sobre a aterosclerose. Beleza? Então vamos lá. Então, são lesões que comprometem a camada íntima, né, da artéria, chamada de ateroma ou placa ateromatosa, que é a lesão que causa nas paredes da artéria. Que são alterações focais elevadas que invadem e obstruem o lúmen e enfraquecem o médio adjacente. O que é o lúmen? O lúmen aqui é a passagem do fluxo sanguíneo dentro dessa artéria. Então, ele se dá o nome de lúmen, que é o diâmetro dessa artéria. Então, quando há a aterosclerose, ela causa lesões nas paredes da artéria, perdendo a sua elasticidade, né? E aí vai também tendo acúmulo de colesterol nessa artéria, e aí vai acumulando e causando espessamento, o estreitamento do lúmen, da passagem, do diâmetro da passagem do fluxo sanguíneo. Entendeu? Então, vamos lá. Essas placas apresentam um núcleo necrótico, fendas de colesterol e células mortas, onde causa o acúmulo ali, né, e obstrução, o espessamento dessa artéria devido a isso aí. E frequentemente sofrem calcificações. Os ateromas, que são as lesões nas paredes, se distribuem principalmente pela aorta abdominal, artéria poplítea, carótida interna e vasos do polígono do Willis. Então, onde ocorre a necrose dessas paredes e as lesões por ateroma é aonde? No polígono de Willis, que é uma artéria, que é um conjunto de artéria que fica embaixo do cérebro do indivíduo, do nosso cérebro. São várias artérias. E aí ele é chamado de polígono de Willis, porque ele tem um formato de um polígono mesmo. E aí compromete também a artéria abdominal, né? A artéria poplítea, carótidas internas, são artérias que saem do arco aórtico e sobem para o pescoço. São as carótidas internas. E os vasos do polígono de Willis que ficam no cérebro. A formação dessas placas ocorre por lesão endotelial crônica, acúmulo de lipoproteínas e colesterol nas paredes vasculares. Ou seja, é uma superprodução de colesterol no corpo, onde causa o acúmulo dentro dos vasos sanguíneos das artérias, e também devido os ateromas, que são as lesões, na parede íntima dessa artéria aí. E também compromete a parte endotelial dessa artéria. Então eu vou explicar para vocês aí. Ó, vamos observar aqui o desenhozinho que está aí na tela de vocês. Ó. Formação de placas sob a íntima lesada. Ou seja, a íntima é a placa interna. Tá vendo? Ó? Aqui já está começando a ter o acúmulo ali de placa de colesterol, né? De lipoproteína nessa placa íntima aqui. E aí vai
causando estreitamento do lúmen dessa artéria, que é essa passagem aqui. Aqui, ó, ruptura das placas, ó, tá vendo? E aqui, formação de coágulos de sangue, porque eles não conseguem passar direto, alguns passam e outros ficam ali grudados nessa placa aí, né, da lesão, e acaba criando coágulo. E aqui também causa o estreitamento dessa artéria aí, ó, do lúmen, né, devido a esse acúmulo aí, né, de lesões do ateroma. Vamos lá, agora vamos entender o que é uma veia e o que é uma artéria, ou relembrar para quem já sabe. Então, as artérias são constituídas de paredes espessas formadas por 3 camadas. Artérias formadas de 3 camadas. A mais interna é formada por células epiteliais. A mais externa é o tecido conjuntivo, fibras colágenas e elásticas, e a intermediária por fibras elásticas e tecido muscular liso. É só a fim de informação. São responsáveis pelo transporte de sangue que sai do coração para todo o órgão. Então, a artéria, ela transporta sangue rico em oxigênio para enviar por todo o corpo. Então, essa é a função da artéria. Ou seja, com grande concentração de oxigênio, a artéria pode transportar também o sangue venoso, como ocorre na artéria pulmonar, que leva o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Então vamos lá. Agora, o conceito de veia. As veias apresentam paredes com a mesma constituição da artéria. Então ali tem uma camada externa, interna e intermediária, embora sejam menos espessas. Com a pressão sanguínea menor em seu interior, o retorno do sangue para o coração é auxiliado pela concentração de musculatura de organismo que pressiona as veias próximas, levantando ao deslocamento do sangue. Nas veias existem ali vamos dizer, válvulas que impulsionam o sangue para que não ocorra o refluxo, a volta desse sangue. Isso ocorre na veia, levando o deslocamento do sangue. O refluxo de sangue é impedido por um sistema de válvula no interior das veias, mantendo assim um fluxo unidirecional. Beleza? Então, ao contrário da artéria, a veia ela tem 3 camadas, interna, intermediária e externa. Ela é menos espessa que a artéria e dentro das veias existem válvulas para impedir o refluxo de sangue. As veias são responsáveis por transporte do sangue de volta para o coração. Esse sangue é considerado, em grande parte, venoso, pois possui alta concentração de gás carbônico. No entanto, as veias podem transportar sangue arterial, como ocorre nas veias pulmonares, que levam o sangue do pulmão para o átrio direito. Então, em modo geral, a artéria ela transporta o sangue rico em oxigênio para todo o corpo e sai do ventrículo direito. Porque sai do pulmão ali, onde ocorre a hematose, esse sangue rico em oxigênio e cai no ventrículo direito e joga para a artéria e vai para todo o corpo. E aí, vai indo por todo o corpo, ocorre aí a extração desse oxigênio por todo o corpo, e aí esse sangue pobre em oxigênio rico em gás aí, em CO2 carbônico, né, cai na veia e vai em direção ao átrio esquerdo do coração e cai aí no ventrículo esquerdo e vai para a veia pulmonar e manda para o pulmão novamente. Então, tem esses dois processos. Então, aí vamos agora entender a anatomia de uma veia e de uma artéria. A gente já sabe que ambas têm 3 camadas, a externa, a intermediária e a interna. A artéria ela é mais espessa do que a veia. A veia é menos espessa. A veia tem uma válvula para impedir refluxo de sangue e aí faz sentido de sangue unidirecional. Então vamos lá. Olha para a tela aí. Para a artéria, aqui nós temos a camada mais externa, que é a túnica externa, é a parte adventícia da artéria. E aí vem a túnica média, que é a camada mediana, que é a camada de músculo liso e tecido elástico, né? E aí vem a camada mais íntima, conforme foi falado lá, que é onde ocorrem as lesões por ateroma
por consequência de acúmulo de lipoproteína, colesterol. E aí, tudo ocorre aqui nessa parede aqui, ó, nessa camada mais interna, na túnica íntima, que é o endotélio. E aí essa parede aqui ela é lesionada, causando ateroma, e aí vai acumulando coágulo de sangue aí, né, nessa camada, e aí vai criando aquela crosta, diminuindo a passagem de fluxo sanguíneo e o lumen, o diâmetro dessa artéria. É isso que acontece. E aí a veia também, ó, ela tem essa camada mais externa. Aí vem a camada essa aqui é a camada mediana no caso, né? Que é a túnica média, a camada externa é igual à da artéria. E aí o diferencial é que ela tem essa válvula aqui, ó, que impede que o sangue volte, causando refluxo. E aqui é o endotélio, que é a túnica mais íntima, né? Da parede onde ocorre a aterosclerose. Então, vamos lá. E aí, como é que é feito o diagnóstico de aterosclerose? Inicialmente, nós utilizamos o recurso de angiotomografia e angiorressonância para que a gente consiga, como é que se diz? Projetar uma imagem em formato 3D. E aí, essa tomografia, né, essa ressonância, ela tem que ser de alta tecnologia, que são as mais novas no mercado, que ela tem aí esses trilhos do canais, que provavelmente vocês vão estudar agora, vocês vão entender o que eu estou falando, no módulo de tomografia computadorizada com o Cristiano, se eu não me engano. Então, esses tomógrafos, quanto mais canais eles têm, mais imagens eles conseguem fazer por giro do tubo de raio-x sobre o paciente. Então, tomógrafos de 16 canais para cima já conseguem realizar esse exame aqui com muita resolução, com muita qualidade. E aí consegue reproduzir os vasos e as artérias do corpo do paciente em questão, tá bom? E aí, para estar diagnosticando a aterosclerose, o paciente é direcionado por uma tomografia computadorizada ou por uma ressonância. E lá vai ser realizada uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Ou pode ou não ser administrado o contraste iodado, para poder aí desenhar todo o sistema vascular desse paciente para estar aí diagnosticando a aterosclerose. Beleza? Então aqui, ó, conforme vocês podem ver aí na tela, nós temos aqui uma imagem, né, de angiotomografia, ó, pode ver que ele deixou bem evidenciado toda a estrutura vascular do paciente que está aí na imagem. Primeiro a gente faz aqui o corte, ó, em modo axial, depois a gente faz uma reconstrução de alta projeção, que é o MIP, que aí ele consegue produzir em formato 3D essa imagem aqui do paciente. E aí conseguimos, o médico, a radiologia, consegue diagnosticar se ali, em determinada localidade do sistema vascular desse paciente, tem a aterosclerose. Vamos ler aqui, ó. O angiotomografia trata-se de um exame recente, sofisticado dos vasos cardíacos, utilizando a última tecnologia de tomografia, computadorizada multi-slide, que é vários cortes. O equipamento possui um tubo de raio-x com velocidade capaz de realizar 3 rotações por segundo. E aí, o coração, né, o nosso coração, ele tem esse movimento peristáltico, involuntário. E aí, com esse giro, 3 giros por segundo, a gente consegue pegar muito rápido o coração parado do paciente e criar uma imagem de alta resolução, que é o MIP, que é o 3D. E aí, a cada rotação são produzidas 64 cortes, quando ele faz 3 cortes por segundo. Essa velocidade possibilita o congelamento dos movimentos do coração, obtendo-se imagens detalhadas das artérias coronárias e estruturas cardíacas. Os pacientes que são submetidos a este exame de angiotomografia coronária recebem um contraste iodado por injeção endovenosa, né, através de uma veia braquial, para possibilitar a captação de melhores imagens. Em alguns casos, é também administrado medicamento para diminuir a frequência cardíaca. E aí a gente consegue ter uma imagem ainda melhor dessas áreas coronárias, dessas artérias coronárias e outras estruturas também. Tá bom, gente?
E aí, realizando o exame de angiotomografia para detectar a asterosclerose, o paciente é encaminhado para um procedimento cirúrgico lá no centro cirúrgico. E aí nós vamos fazer, nós vamos utilizar, como vocês podem ver na imagem aí, a hemodinâmica, né, que são procedimentos vasculares, veias e artérias. E aí a gente usa lá o cateterismo, o stent, que aí o médico ele vai usar equipamentos de hemodinâmica ou arco cirúrgico no modo fluoroscópico, que é a imagem em tempo real, para poder guiar esses catéteres que estão obstruídos por aterosclerose, e aí injetar uma bombinha lá dentro, e aí armar esse stent, que é uma redezinha, né, dessa artéria ou dentro dessa veia aí, causando a desobstrução dessa veia. E aí o fluxo sanguíneo vai correr normalmente. É assim que ocorre. Então, ó, vocês podem ver aí na imagem, na tela de vocês, ó, aqui é uma sala de hemodinâmica, que tem essa tela, onde são projetadas várias imagens ali durante o procedimento cirúrgico. Então, a radiação aqui é em tempo real. É radiação de alta intensidade aqui dentro. Então, o médico radiologista que faz todo o procedimento e, em alguns casos, quando se usa o arco cirúrgico, o técnico ou o tecnólogo em radiologia, ele vai guiando esse arco cirúrgico para o paciente, utilizando a função Hold Map subtração óssea, que é o SUB. Ou seja, primeiro o técnico faz ali na área que o médico quer, faz o efeito de subtração óssea, faz uma imagem normal, vai aparecer o osso ali, e aí depois, em cima dessa imagem normal, ele vai acionar o modo SUB, que é de subtração óssea, dessa área. Aí a segunda imagem vai aparecer a área sem osso, que é a subtração óssea, tirar toda a densidade óssea daquela área ali. E aí o médico vai inserir um contraste diluído no cloreto do sódio, né, no soro, e aí vai ver se está já gerando uma imagem sem densidade óssea, sem osso ali no campo. E aí ele vai partir para o roadmap, que é para começar o procedimento cirúrgico através de guia de catéter. Então vocês vão poder ver aqui na imagem, ó, uma imagem só das artérias e veias, o líquido iodado passando aqui, e ele vai inserir esse stent através do catéter dentro da artéria desse paciente. E aí vai começar a ocorrer a desobstrução dessa artéria aí. E aí ele pode também colocar um stent, que é abrir, né, essa artéria para poder ocorrer o fluxo sanguíneo normalmente do paciente. Tá bom, gente? Então aqui uma imagem do arco em C para vocês, ó. Aqui as imagens em tempo real. Então aqui no painelzinho aqui, ó, na seta, aqui tem comandos para poder controlar as imagens aqui e aqui também, né? Aqui a gente controla a inversão de imagem, subtração óssea, hold map, salva a imagem e imprime, que aqui fica uma impressorinha, tudo por aqui. E aqui a gente pode virar esse arco, isso tudo dentro do centro cirúrgico, com o técnico manipulando junto com o médico. Só na área de hemodinâmica que o médico ele guia ele mesmo, na maioria das vezes, o equipamento. O técnico só fica ali guiando ele ali, auxiliando. E aí, saindo aí do aterosclerose, nós vamos agora passar para o aneurisma. Então, acho que vocês já sabem aí o que é um aneurisma, né? Conforme vocês vão ver aí na foto aqui, ó, é essa obstrução também sanguínea, causando aí o aumento dessa artéria. Então vamos entender um pouquinho sobre o aneurisma. Gente, todas as patologias que eu falar aqui hoje estão relacionadas a veias e artérias do sistema circulatório. Na maioria dos casos, está comprometendo mais a aorta abdominal, a aorta torácica, as veias e artérias cerebrais, que são os mais ocorrentes aí. Então vamos lá, vamos entender mais sobre o aneurisma. O aneurisma é a dilatação anormal de um vaso sanguíneo ou do coração. O aneurisma é chamado de verdadeiro quando é delimitado por todas as suas camadas
da parede enfraquecida do vaso. E é denominado falso aneurisma quando ocorre a ruptura da parede vascular e o sangue extravasado fica envolvido pelo tecido extravascular. Então, quando o aneurisma é essa aqui, a dilatação dessa artéria, dessa veia, por acúmulo sanguíneo. E aí, quando causa a ruptura desse aneurisma, aí ele é um falso aneurisma. E aí é onde ocorre o AVC e o AVE, ou AVI, né? Que é o acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. E aí foge, sai do campo da patologia do aneurisma e vira um AVC ou um AVE. Então vamos lá. O aneurisma pode ser saculares ou fusiformes. Mais à frente eu vou explicar para vocês como é que é cada tipo desse aneurisma. Então, nós já sabemos que o aneurisma é o que? É a dilatação dessa artéria, dessa veia, acumulando ali sangue. E aí fica grande, fica tipo uma bola, né? Dessa artéria aí. Vamos lá. A aterosclerose também, ela também influencia o aneurisma. Provoca adelgação, que é o enfraquecimento, porque ocorre a dilatação, o aumento dessa parte aí da artéria da veia, e as paredes vão se dilatando, causam enfraquecimento e elas não conseguem voltar ao normal. E a aterosclerose pode causar o aneurisma. O aneurisma esclerótico ocorre com mais frequência na aorta abdominal. Os aneurismas da aorta torácica são causados por complicações da sífilis, em que ocorre o estreitamento dos vasos Vázaro, que são pequenos vasos que irrigam as artérias. E a hipertensão também arterial é um fator predisponente e complicador do aneurisma. Então, quem tem pressão arterial aí já é um fator primordial para a causa do aneurisma. E, em segundo lugar, vem a aterosclerose, que eu já expliquei para você aqui como é que ocorre a aterosclerose. Então, vamos voltar aí. Então, aqui, gente, nós também utilizamos o exame de imagem de angiotomografia ou angiorressonância para detectar aneurisma. Também podemos utilizar a tomografia simples, e aí do abdômen total, se for um aneurisma relacionado à área torácica ou abdominal. Que aqui na nossa área abdominal e torácica temos a aorta abdominal, e ela vai subindo, aí faz um arco e desce. Tá bom, gente? Então, e também nós podemos ter aneurismas cerebrais, que envolve o polígono de Willis. Depois é bom interessante vocês procurarem fazer uma pesquisa sobre o polígono de Willis para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então aqui, ó, as imagens aí para vocês. Então aqui nós podemos ver, ó, na tomografia computadorizada, nós representamos ela em 3D. Vocês estão percebendo que aqui há uma dilatação nas artérias cerebrais. Aqui tem uma bolinha, ó, não tem ruptura dessa artéria, só tem a dilatação, causando uma bolinha, tá vendo? E aqui, ó, na tomografia computadorizada corte axial, na tomografia de crânio, nós podemos perceber que aqui tem um aumento, aqui um acúmulo de líquor, né, de sangue, que o sangue fica branco na tomografia. E aqui, no formato 3D, a reprodução dessa imagem que nós vimos lá na tomografia computadorizada em corte axial. Tá vendo? Então aqui já é a formação de um aneurisma, porque já está causando a dilatação dessa artéria. E aqui também, ó, na imagem do lado, nós temos corte axial, corte coronal e sagital da região abdominal. Nós podemos aqui na setinha verde, ó, ver uma dilatação da aorta abdominal, tá vendo? Essa aqui fica a aorta abdominal. E aqui nós temos o rim esquerdo, o rim direito. Então aqui descendo a gente sabe que tem a aorta abdominal. Olhando nessa imagem aqui no 3D colorida, a gente já sabe que aqui, ó, essa aqui é a aorta abdominal. Quando a aorta ela vai subindo para cima do tórax, ela é uma aorta torácica.
quando está na região abdominal, ali perto dos rins, é uma aorta abdominal. Então aqui no 3D, ó, nós podemos ver ali a localização lá no corte axial, ó. Uma dilatação da aorta abdominal na cor branca, ou seja, um acúmulo sanguíneo aqui nessa área, porque ocorre obstrução. E aí pode ser obstrução por aterosclerose, que é o que? Acúmulo de colesterol sanguíneo, lesão por ateroma nessa parede íntima da artéria abdominal, e aí vai causando ali o acúmulo de colesterol, causando coágulo sanguíneo, e aí essa artéria vai aumentando de lado, causando um aneurisma. Como é que é o das patologias? Uma sempre está ligada à outra. E aí pessoas que têm pressão arterial, elas são predispostas a desenvolver aneurisma. Beleza? Então aqui, ó, no corte coronal, nós vemos também aqui, ó, um volume nessa área arterial aí, na aorta abdominal. E aqui nós fizemos agora uma imagem 3D. Provavelmente esse tomógrafo ele tem 16 canais ou mais. Quanto mais canais de tomógrafo, mais giro, mais corte ele faz por segundo. E aí a gente consegue ter uma imagem de alta resolução, com reprodução fidedigna do órgão ali em questão. Tá bom, gente? Então tá aqui a imagem 3D, nós podemos ver esse grande volume aqui, ó, na área abdominal dessa aorta aí, e aí caracteriza o aneurisma. Vamos passar. E aí a última patologia, eu vou fazer esse vídeo de uma vez só, porque são só 3 patologias e uma patologia sempre está ligando a outra, e aí já fica mais objetivo o conteúdo para passar para vocês, tá bom, gente? E agora a última patologia é a asterite, as asterites, né? Então vamos entender o que são as asterites. Então a asterite é a inflamação das paredes arteriais. Então vocês estão percebendo aqui que tanto a aterosclerose, o aneurisma e a asterite, elas estão sempre relacionadas com a parede interna de uma artéria e de uma veia, mais a artéria. Então, quando essa parede íntima aí da artéria ela é comprometida por algum fator, surgem essas patologias do sistema circulatório aqui. Então, é bom vocês grifarem palavras-chave para cada patologia aqui que eu falei, para vocês identificarem. Isso é aneurisma, isso é aterosclerose, isso é asterite. Beleza? Para ficar mais fácil de entendimento para vocês. E assim, fazer também com todo o conteúdo que eu já expliquei até aqui das outras patologias relacionadas ao sistema pulmonar e o gastrointestinal. Tá bom, gente? Então vamos lá. Arterites é a inflamação da parede arterial que ocorre por invasão da parede vascular por patógenos infecciosos ou por mecanismos de resposta autoimune. Ou seja, alguma infecção que compromete a parede arterial ou pela própria resposta autoimune do corpo humano que compromete essa parede arterial, causando asterites. Então, a arterite das células gigantes, a forma mais comum de asterite sistêmica em adultos, cursa como inflamação aguda e crônica, granulomatosa de artérias de pequeno e médio calibre. Ou seja, então a gente vai artérias, geralmente elas são bem calibrosas, e aí essas artérias vão afinando, virando arteríolas, que são artérias bem fininhas, que aí são essas artérias aqui. São pequenas de médio calibre. Principalmente nas artérias temporais. Então, a arterite de células gigantes, elas comprometem aqui as artérias da área temporal, da área ocular, que eu vou explicar para vocês. E aí acometem pessoas mais idosas, e ela é palpável. Ela fica tão calibrosa, tão granulomatosa, que ela fica aqui a modo visível aqui na área temporal do paciente aí, e a gente consegue apalpar. É isso que ele está falando aqui. Aí tem as artérias vertebrais, oftálmicas, que fica aqui, e a aorta. Ou seja, a gente pode ter arterite
tanto aqui nas artérias temporais, nas artérias oftálmicas ou na aorta. Então, as artérias afetadas por arterite, elas apresentam espessamento irregulares, com redução do lúmen, né, que é a passagem do fluxo sanguíneo, e pode se tornar trombosadas. Outras arterites podem ser destacadas como arterite de Takayasu, que atinge principalmente o arco da aorta e seus ramos, e a poliarterite nodosa, uma arterite sistêmica da arterite de pequenos e médios calibres, a doença de Kawasaki, que frequentemente envolve artérias coronárias de crianças, e a arterite infecciosa, toda cursada com espessamento fibroso e irregular da parede arterial e possível pregueamento da íntima. Então vamos lá, vamos resumir todo esse texto aqui. Nós temos arterite das artérias temporais e oftálmicas, nós temos a arterite que compromete o arco aórtico aqui, né, da aorta torácica. Nós temos aí a arterite por Takawasu, que aí atinge esse arco aórtico e os ramos do arco aórtico, que é Takawase. E nós temos aí a arterite por Kawasaki, que atinge as crianças, que comprometem as artérias coronárias. E temos aí as artérias infecciosas, arterite por artérias infecciosas, que compromete a parede arterial, deixando ela com aspecto fibroso e causando pregueamento íntimo. Então vamos entender aí nas imagens. Ó. Então aqui é a primeira que eu falei, arterite temporal. Aqui vocês podem ver na imagem, ó, tá vendo o que eu falei? Elas comprometem mais a artéria temporal e as artérias oculares. E aí elas ficam bem calibrosas por conta da obstrução dessas artérias aí, e elas ficam granulamatosas, ou seja, de alto calibre. E aí ficam visível ao olho e palpável, tá vendo? Causada por células gigantes nessa área aqui. Então ela é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo e não de agentes de fatores externos. Tem uma causa desconhecida, né, que cursa, como você fala, é dor de cabeça, principalmente em idosos. Então, quando você vê um idoso bem com as artérias bem aqui visíveis, grossas e para fora aqui nessa área, da área temporal e da área do olho, né, você pode concluir que é uma arterite. Então vamos lá. E aí nós temos a arterite também do arco aí, aórtico, né, e os seus ramos. E aqui no desenho ao lado, mostra para vocês um procedimento com stents. Lembra que eu falei para vocês? Então, nessa arterite temporal aqui, ou arterite, como é que é feito o procedimento para a remoção dela? É um procedimento minimamente invasivo, onde o médico ele faz uma sutura, uma fissura aqui, né, nessa área, e aí remove essa artéria granulosa e depois ele sutura, ele costura, ele abre, faz essa remoção desse acúmulo sanguíneo aí, né, dessa área e fecha a costura. E aí remove essa arterite. E aqui, aí na aorta torácica abdominal, que está comprometido por a arterite, ele coloca um stent. E aí ele usa o recurso da hemodinâmica, ou por arco cirúrgico, para poder ir até essa artéria aí, né, esse arco aórtico da área torácica, para poder inserir o stent. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa redinha aqui, ele é o stent. Chega lá dentro, ele vai colocando até chegar, geralmente ele acessa a veia femoral do membro inferior, né, do fêmur aqui, e vai subindo essa aorta abdominal e vai para a torácica até chegar no arco aórtico, chegar nesse stent aí, uma bombinha, ele vai lá e ele abre, ela infla essa bombinha e arma o stent, que é essa rede aqui, ó, para poder abrir essa artéria aí e tirar essa obstrução que causou
arterite ou artrite. Beleza, gente? E aumentar esse lumen aí para passagem de fluxo sanguíneo. Então aqui, ó, nas imagens aqui, é uma imagem por hemodinâmica, usou contraste iodado aqui, né? E aí ele usou o recurso de subtração óssea, tirou toda a parte óssea dessa região e manteve só as artérias. Mas aí ele mapeou com soro e contraste iodado nesse soro aí e foi injetando para poder gerar as imagens lá no monitor e verificar. Ó. Aqui são pregueamentos. Se lembra que eu falei que são pregueamentos nessas artérias também? Ó? Ele vai aqui notando que há um espessamento dessas artérias aqui, ou seja, está bem fechadinho e ali tem uma arterite. Aí tá vendo que está passando aqui, ó, o stent. Quando falo também que causou esternose, é porque causou encurtamento dessa artéria. E aí ele insere esse stent aqui, né? Para depois inflar. Tá vendo que aqui, ó, aqui está bem encurtado, o lumen está bem estreito. E aqui já está aberto, ó, que ele foi inflando essas áreas aí da artéria e abrindo e desobstruindo essa artéria. Aqui a gente pode ver, ó, o arco aórtico. Aqui temos a artéria femoral, aí vai subindo a abdominal, a artéria torácica, e aqui tem o arco aórtico, aí aqui é a parte da artéria ascendente que sobe, aí faz o arco aórtico e a artéria descendente que desce. E aí ele consegue inserir esse catéter e abrindo, inflando essas artérias e desobstruindo. Tá vendo aqui? Ó, essas aqui são as carótidas. Ó. Aqui também tem uma obstrução dessa artéria das caróticas aqui, ó, que sobe para cá, ó, tá vendo? Que vai para o pescoço e vai para as artérias cerebrais. E aqui também, nessa tomografia 3D, reproduz todo o sistema vascular, que tem a aorta, a artéria femoral, cai na aorta abdominal, a aorta torácica e cai nas artérias aqui, ó, carótidas internas e externas. Ó. Vai subindo na clavicular e aqui ele já detecta que tem aqui um encurtamento, ou seja, o contraste não passou aqui, porque tem uma obstrução aqui. E aí ele faz o acesso do catéter, vai lá com o stent, infla essa área aqui e desobstrui essa artéria aqui em questão. Beleza, gente? Através de procedimento de hemodinâmica, que envolve radiologia, lá com o médico radiologista dentro de uma sala equipada, ou através da fluoroscopia, que é feita com o arco cirúrgico. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui e aí até a próxima aula nós finalizamos esse módulo com as patologias do sistema circulatório, aterosclerose, aneurisma e asterites. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre essa área aí, né? Agora, nessa aula eu trouxe mais a parte de hemodinâmica e fluoroscopia, que envolve o centro cirúrgico, para a geração de imagem radiográfica, onde o técnico manipula esse arco em C no procedimento fluoroscópio. Geralmente é um angiologista também que faz esses procedimentos junto com o técnico ou tecnólogo em radiologia dentro do centro cirúrgico. E aí, antes de ir para o centro cirúrgico, são feitas imagens lá na tomografia computadorizada ou ressonância magnética, nas modalidades de angiotomografia e angiorressonância, que aí a gente evidencia toda a parte vascular desse paciente e a gente consegue detectar obstruções desse sistema vascular na aorta abdominal, na aorta torácica, nos vasos cerebrais, fazer uma pesquisa dos vasos do polígono de Willis, e aí a gente pode encontrar aneurisma, ruptura desse aneurisma aí, vai para o AVC, para o AVE, por aterosclerose, e aí a gente leva esse paciente para dentro do centro cirúrgico para estar passando por um procedimento de fluoroscopia e hemodinâmica para estar desobstruindo ou